Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Eunice e hoje vamos falar sobre soluções tampão e o efeito do íon comum. Então vamos lá. A solução tampão ela é aquela que praticamente não sofre variação de pH ou pOH quando são adicionadas pequenas quantidades de ácidos fortes ou bases fortes. Antes de poder entender o que é uma solução tampão, precisamos entender o que é o efeito do íon comum. Para fazer isso, precisamos relembrar o princípio de Le Chatelier, que afirma que quando se aplica uma força sobre um certo equilíbrio, a, a sua tendência é reajustar. E esse reajuste ocorre para minimizar os efeitos da força, ou seja, o sistema vai tentar voltar para a situação inicial de equilíbrio. No caso, o efeito do íon comum ele é um fenômeno de adição de um íon que seja comum já no sistema, o que vai causar, né, um deslocamento de equilíbrio, que também vai causar, vai diminuir a concentração em quantidade de, de matéria do íon em questão. Esse efeito ele é utilizado para diminuir o grau de ionização de um ácido ou de dissociação de uma base. E ele ocorre em três diferentes situações que envolvem um ácido fraco, uma base fraca ou sais. Vamos ver um exemplo do que acontece com uma reação com sais. Temos esse equilíbrio aqui com o AgCl e adicionando a essa solução um sal que apresenta um íon comum como o NaCl. O deslocamento de equilíbrio vai ocorrer para a esquerda, provocando assim uma maior precipitação de AgCl e diminuindo assim a solubilidade da solução. Assim, a adição de íon comum ele diminui a solubilidade de um composto iônico. Podemos assim concluir que o efeito do íon comum é responsável pela capacidade que as soluções tampões possuem de quase não sofrer variações de pH ou pOH com a adição de pequenas quantidades de ácidos fortes ou bases fortes. Agora, sobre a solução tampão, o pH do sangue humano ele se situa na faixa de 7,35 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo humano ele utiliza várias soluções tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido carbônico e íon bicarbonato. A concentração de íons bicarbonato é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração de ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO dissolvido. O equilíbrio químico dessa tampão é apresentado pela equação aqui abaixo.
Uma solução tampão pode ser formada por um ácido fraco e uma base forte, ou por uma base fraca e um ácido forte. Na química, falamos que a natureza dessa solução é tamponada. A preparação dela pode ser feita apenas pela dissolução, perdão, dos produtos em água. Podemos, assim, definir uma solução tampão como a solução que praticamente não sofre variação de pH ou pOH. O conceito de solução tampão é aplicado em diversos sistemas, como os sistemas enzimáticos relacionados com a proteína histidina em processos da biotecnologia, quebra de DNA, eletroforese e outros. O sangue também é um exemplo de solução tampão, já que o pH ele permanece constante, igual. O sangue apresenta uma solução tampão chamada bicarbonato. Há a presença de duas substâncias, ácido carbonato e bicarbonato, que são representados pelas equações abaixo. Tipos de soluções tampão. No nosso corpo, pode acontecer uma solução de aumento de acidez que ocorre quando os pulmões não conseguem eliminar os CO2 produzido na respiração celular ou quando ocorre uma maior produção de ácidos por processos metabólicos. Uma solução de basicidade acontece com a presença de um excesso de base provocado por uma hiperventilação pulmonar, eliminando um maior volume de CO2. Pode ser provocada ainda pelo metabolismo em virtude de alterações em íons potentes, como cloreto e potássio. Temos dois tipos de soluções tampões: as constituídas por um ácido fraco e sua base conjugada, e as constituídas por uma base fraca e um solúvel do mesmo cátion que essa base. Vamos ver um exemplo com uma base fraca. Temos essa solução tampão de hidróxido de amônio, que é uma base fraca, né? E com o cloreto de amônio, que é um sal solúvel. Nessa solução, vai ter dois equilíbrios de dissociação da base fraca e de dissociação do sal. Adicionando uma base forte, né, a essa solução, vai ocorrer a dissociação da base forte, que é representada por essa solução, por essa equação aqui. O hidrocídio de amônio é uma base fraca. Concluímos, então, que o cátion amônio possui uma grande afinidade pelo ânion. Na solução, há uma grande quantidade de cátions amônio liberados pelo sal cloreto de amônio no segundo equilíbrio. Assim, vai ocorrer a seguinte reação. Isso significa que o aumento de íons OH- devido à adição da base forte provoca um aumento proporcional de hidróxido de amônio e a variação de pH será muito pequena.
O efeito do íon comum, né, vai cessar no momento em que todos os cations amônio liberados pelo sal são consumidos. No caso, a adição de um ácido forte a essa solução vai provocar a ionização do ácido, representada por essa equação. Os íons H3O+ do ácido são neutralizados pelos íons OH- do primeiro equilíbrio, que a gente viu aqui. O primeiro equilíbrio se desloca no sentido de aumentar a dissociação da base fraca. A variação de pH vai permanecer muito pequena e constante, pois a concentração de íons OH- em solução permanece praticamente constante. O efeito da solução tampão vai cessar no momento que a base fraca está dissociada. Agora vamos falar sobre as titulações da solução tampão, das soluções tampões. Quando os cientistas precisam determinar a concentração em mole per litro de alguma solução, né? Eles usam uma técnica de análise volumétrica que é chamada de titulação. Mais especificamente, a titulação ácido-base. Esse método é feito colocando uma solução cuja concentração é conhecida e que é chamada de titulante, com uma solução cuja concentração não é conhecida e que é chamada de titulador. Uma dessas soluções é base e a outra é ácido. A reação que ocorre entre um ácido e uma base é chamada de neutralização, porque o pH costuma ficar neutro, ou quase. Quando um ácido reage com uma base, água e um sal são formados. E é preciso saber equacionar esse tipo de reação para os cálculos usados na titulação. Com a adição de um indicador ácido-base, observamos que quando a reação se completa, atingido o ponto de equivalência ao ponto de viragem, né? É possível saber quando isso acontece e parar a reação, porque a cor da solução sofre uma mudança brusca quando é adicionada um indicador ácido-base, em virtude da variação do pH. No entanto, embora o ponto de equivalência indique o térmico da titulação, nem sempre os volumes das soluções que são utilizadas resultam em uma solução final neutra. Então, é isso por hoje. Eu agradeço por assistir meu vídeo e dê um like se gostou. Obrigada.